tarde, meu povo, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, gente. Professor Alcides para muito mais química aqui no nosso canal de educação. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo sussa? Deixa eu ver quem já está por aqui. Pessoal de Barreiras, Bom Princípio, Campinas, Floriano, Lagoinha, Miguel Leão, Pimenteiras, Queimada Nova, São Gonçalo do Suí. Opa! Tamboril, muitos polos aqui conectados com a gente. Um abraço para todo mundo aí conectado pelo IPTV. Também minha grande Rosário que tá ali, eu já tô vendo. E o pessoal aqui, a Érica, como sempre no YouTube acompanhando nós. Tudo bem, pessoal? Tudo sussa? Tudo tranquilinho? Como é que estão as coisas? Voltando agora, né? Primeira aula de química agora da gente na tarde. Voltando dessas férias eu para descansar, relaxar. Pelo menos eu tô aqui zen, graças a Deus, ó. Dá aquela respirada, aquela tranquilizada aí. Começa tudo de novo, não? Beleza? Então, gente, como vocês devem ter percebido, essa semana alguns assuntos foram escolhidos, né? Pela coordenação, os professores. Então, peguei um assunto que a gente já trabalhou. Um assunto, um slide que a gente já trabalhou, algumas questões também. Pra gente dar uma revisada, relembrada. E na próxima semana a gente volta com assunto novo. Mas hoje e amanhã eu peguei assuntos que já trabalhamos para revisar, tá certo? Então, gente, ó, hoje quero trabalhar com vocês a parte de funções orgânicas hoje e amanhã o foco mais em bioquímica, tá certo? Pessoal, funções orgânicas vão ser grupos, tá, de compostos que vão ter propriedades químicas semelhantes. A gente vai observar que quando você tem uma função, você tem um grupo, um agrupamento de átomos, ou então átomos ligados, que representam, tá? Eu até coloco aqui, ó, um arranjo de átomos, tá certo? Que esse arranjo ele vai dar uma característica, viu, minha querida Érica? Vamos hoje e amanhã, vamos revisar. Você vai ver que tem algumas coisas aí que você deve estar craque. Que a gente vai arrochar aqui, vamos para cima. Quanto tempo mesmo, Érica? Quanto tempo estamos de volta aí? E vamos para cima na química. Hoje e amanhã vamos fazer uma revisãozinha. Você vai só arrebentando. Então, ó, esse arranjo de átomos, gente, é que vai gerar essa função, tá? Por exemplo, olha aqui, ó. Quando nós olhamos para essa estrutura, vamos lembrar que aqui tá mais as funções orgânicas, tá? Mas nós também temos as funções inorgânicas. Como principal são os ácidos, bases, sais e óxidos, né? Também tem os hidretos e os carbetos, mas são funções que aparecem menos. As mais comuns são ácidos, bases, sais e óxidos. E na orgânica nós temos as funções oxigenadas, as nitrogenadas e os hidrocarbonetos, que são as funções baseadas no carbono e no hidrogênio. Então, quando você tem substâncias que têm características químicas semelhantes, tá? Propriedades químicas semelhantes, e são caracterizadas por um átomo ou um grupo de átomos, ok? Você tem uma característica própria dela. Aí nós temos as funções orgânicas. Nessa molécula aí, dá para ver que tem 4 grupos aqui marcados, ó. Esse grupo aqui, este outro grupo, e esse outro grupo aqui, tá? Como é que eu sei que são funções? Porque tem uma determinada característica. Nesse primeiro, nós temos o nitrogênio ligado a carbonos. Aqui nós temos uma amina, tá? Aqui nós temos a hidroxila ligada a um carbono saturado. É um álcool. Show? Um éter aqui, ó, que é um oxigênio como heteroátomo. E ali em cima um fenol. Porque a hidroxila está ligada a um anel benzênico, anel aromático. Então, essas características, tá bom? Essas características, certo? Que vão determinar o que é uma função, no caso aqui, função orgânica. A Érica botou aqui, ainda bem que você vai relembrar esse assunto que vai cair na prova na sexta, ou coisa boa. Aí já vai revisando para tirar 10, beleza? Então, vamos seguindo. Quando você olha para uma molécula, tá? Essa molécula tem uma característica desse grupo de átomos, desse agrupamento. Você vai analisar esse agrupamento, ver como é que ele está caracterizado e a partir daí você sabe que função é, como eu acabei de fazer aqui. E vamos falar de cada um, tá bom?
Aqui, ó, vamos começar pelos álcoois. Nós temos que tomar um cuidado com a hidroxila, que é o OH, que é essa estruturazinha que está aqui circulada, tá bom? Por quê? Ele pode aparecer em 3 funções, tá? Pode aparecer também nas amidas, nos ácidos, mas eu digo assim, ela sozinha, o OH sozinho, dependendo da posição dele, do tipo de carbono que está ligado, ele vai ser uma função diferente, tá bom? Em primeiro lugar, um álcool, para ser chamado de álcool, a hidroxila tem que estar ligada nesse tipo de carbono aqui, ó, um carbono saturado, tá bom? Lembrem-se que uma cadeia de um álcool, ela pode ter insaturação, ela pode ter um anel orgânico, porém, a hidroxila não pode estar ligada nele. Por exemplo, se tivesse uma dupla bem aqui, ó, não tem problema nenhum, continua sendo um álcool. Agora, se a dupla for no carbono da hidroxila, aí já não é um álcool, é outra função, é um enol, tá? Se essa ligação dupla fosse aqui, ó. Por exemplo, se eu tenho uma ligação dupla neste carbono aqui, aí a hidroxila ligado a um carbono com a dupla, aí já é um enol. Porém, a dupla pode aparecer em qualquer outro carbono sem problema algum, desde que não seja o da hidroxila. E também, esse grupo álcool ele pode até ter um anel aromático, mas a hidroxila não pode estar ligado nele, porque se a hidroxila estiver ligada no anel aromático, é um fenol, é outro grupo, tá bom? Então, ó, quando você tem a hidroxila ligada a um carbono saturado, o que é um carbono saturado? É um carbono que só tem ligações do tipo simples. Aí ele vai ser um álcool, tá bom? Sim, a Érica botou até a pergunta aqui, ó. Existe carbono insaturado? Sim, existe, tá? O que é um carbono insaturado? Vamos lá, deixa eu apagar aqui a tela. Se você imaginar uma cadeia carbônica assim, ó. Certo? Ó, eu acabei de botar uma ligação dupla. Esses 2 carbonos aqui, ó, esse carbono e esse, que estão na ligação dupla, eles são insaturados, tá bom? Quando um carbono possui uma ligação dupla ou uma ligação tripla, nós chamamos esse carbono de saturado. Agora, quando o carbono só tem ligações do tipo simples, nós chamamos ele de carbono saturado, beleza? Muito bem, muito bem. Tá? Então, o álcool tem essa característica. A hidroxila ligada no carbono saturado. Os álcoois são mais reativos que os hidrocarbonetos. Gente, vamos tomar cuidado que hidrocarbonetos são os grupos orgânicos baseados somente em hidrogênio e carbono, tá bom? Eles são anfóteros. O que é anfótero? Eles podem ter um caráter ácido, tá? Menor que a água. E poliálcools com 6 ou mais carbonos tendem a ser sólidos e bem mais densos que a água. Características gerais, tá bom? Porém, o foco é, vamos lá, uma hidroxila você chama de monoálcool, 2 hidroxilas de álcool, 3 hidroxilas triálcool, com 4 poliálcool, tá? Nesse caso aqui, ó, se você reparar, esse carbono é terciário, ó. 1, 2, 3. O que é um carbono terciário? É um carbono que está ligado a outros 3 átomos de carbono. Então aqui nós temos um álcool terciário, porque a hidroxila está ligada num carbono do tipo terciário. Se a hidroxila estiver ligada num carbono do tipo secundário, aí nós chamamos de álcool secundário, e num carbono primário, chamamos de álcool primário, tá bom? Porém, normalmente, o que é mais cobrado nesse assunto, até em Enem, é mais a identificação, você reconhecer o grupo, saber que grupo funcional é esse, tá? Então, hidroxila ligada ao carbono saturado, nós temos um álcool, tá? Olha aqui 2 exemplos aqui, muito comuns. Nós temos o etileno glicol, que é muito utilizado, gente, como líquido refrigerante, né? Utiliza-se nos radiadores, principalmente dos carros, né? Que é para ir resfriando o motor, que ele é bem mais eficiente do que a água, então tem uma solução de etileno glicol lá.
E a glicerina, que é utilizada em vários pontos, como o mectante, né, hidratantes, é utilizada também na indústria farmacêutica em muitos medicamentos, além da glicerina ser utilizada também na produção de sabão. A glicerina entra, tá? E é um subproduto do biodiesel. Quando a gente faz a reação do biodiesel, é um dos produtos que é liberado. Show? Então, o álcool é quando nós temos uma hidroxila ligada a um carbono saturado. E na hora de dar o nome de um álcool é mais comum, ó. Aqui nós temos um carbono, aqui ó, 2 e aqui 3. Coloquei exemplos simples, que é mais para a gente lembrar como é que dá o nome. Então, ó, um carbono, match, como as ligações são simples, e todo álcool ele vai ter o sufixo ol. Por isso que o nome é metanol. Olha aqui, 2 carbonos, et. Todas as ligações são simples. Sufixo ol. Temos aqui o etanol, tá? 3 carbonos prop. Ligações são simples No final ol, temos aqui o propanol, tá? No caso o etanol, o álcool combustível também é um álcool que é encontrado nas bebidas alcoólicas, porque é o álcool produzido na fermentação, tá? No processo de fermentação, é o álcool etílico, o etanol, que é produzido no processo. Show? Então aí temos o metanol, o etanol, o propanol. Lembrando, terminou com ol, temos um álcool. Falando em etanol, eu lembrei, hoje uma pessoa me fez uma pergunta bem interessante. Vou até passar para vocês. O pessoal me perguntando por que é que usa álcool 70% e não álcool puro no combate, na limpeza das mãos. Por que a gente não usa o álcool puro? Gente, o álcool puro, o álcool 100%, ele é muito volátil, ele evapora rápido. E eu vi uma vez um artigo científico mostrando que quando você tem entre 65% e 75% de álcool, né, a volatilidade dele em solução, claro, ele é uma solução, tá? No caso do álcool gel, então com a água ele tem uma soluçãozinha ali. A volatilidade dele não é tão alta quanto em 100% e o álcool fica mais tempo na mão, garantindo assim que o álcool vai conseguir desinfectar a sua mão, né? Eliminar os germes, as bactérias, e principalmente no combate, né, da Covid, né, do vírus e também de algumas bactérias o álcool pode limpar, tá? Porque 70% ele leva um pouco mais de tempo, ele não evapora tão rápido, então assim um álcool atua no combate. Ele 100% ele evapora muito rápido e assim não ia dar tempo dele agir e combater germes, bactérias e vírus. Show? A pessoa me fez essa pergunta e eu me lembrei. Por causa disso. Aí tem outra coisa interessante também, que eu vi uma pessoa preocupada se o álcool gel, deixar o álcool gel dentro do carro e estacionar no sol, podia pegar fogo. Eu disse, a não ser que a pessoa seja fumante. Se você for fumante é perigoso, né? Porque aí pode ficar o vapor do álcool no carro e você acender e ter problemas. Agora, pegar fogo sozinho não, porque tem uma constantezinha química chamada ponto de ignição, que é a temperatura onde uma substância entra em combustão sem a presença de chama, né? E o ponto de ignição do álcool etílico, né, do álcool gel, ele é bem alto. A temperatura que o carro alcança ali, talvez não chegue no ponto de ignição. Então é um risco pequeno. Mas claro, se evita, né? Então vamos seguindo. Vamos falar agora dos fenóis. Professor, qual é a diferença do fenol para o enol? Vocês estão vendo que tem uma hidroxilazinha ali, né? Do mesmo jeito que o álcool tem uma hidroxila, o fenol também tem a dele. Porém, olha aqui a diferença. O benzeno. Aquela famosa piadinha, o que é que 6 carbonos e 6 hidrogênios foram fazer na igreja, eles estavam benzendo, né? Porque o benzeno tem exatamente 6 carbonos e 6 hidrogênios. Quando você tem uma hidroxila ligada a um anel aromático, aí é um fenol, aí já não é um álcool, tá bom? Beleza?
Não, Érica, mas assim, a Érica fez um comentário aqui no YouTube, né? Claro que não vai pegar fogo. No caso, o álcool na gasolina, ele tem uma outra função, você sabia? Tem duas funções. Primeiro, o álcool ele é um ótimo antidetonante. O que é um antidetonante? O álcool etílico. Ele faz com que o grau de compressão da gasolina aumente um pouquinho, aumentando a detonação. Tanto que o álcool, quando você está usando num carro álcool, o carro ganha mais cavalos do que quando usa gasolina por causa dessa característica dele. E também para incentivar a produção de álcool. Por isso que aqui no Brasil vem álcool no combustível, beleza? Então vamos seguindo. Lembrando que o fenol são facilmente oxidáveis, são mais ácidos que os álcools, não se comportam como base, são muito utilizados como antisséptico, tá? Porém, fenol tem um problema, dependendo da concentração ele provoca queimaduras. Show? Aí tem que tomar cuidado. Ponto de fusão e ponto de ebulição são maiores. Pessoal, essa parte do ponto de fusão e do ponto de ebulição tem que tomar um cuidadozinho, viu? Por quê? Olha aqui, ó, gente. Lembrem-se que tem 3 tipos de interação. As principais, né? Dipolo induzido, dipolo permanente, ponte de hidrogênio. Tem aí um dipolo também, mas as mais comuns que você vai observar são essas 3 que eu falei. A dipolo induzido, ela vai acontecer principalmente nos compostos hidrocarbonetos, tá bom? Nos hidrocarbonetos, eles têm a tendência de que, meu povo, ser dipolo induzido por causa do tipo de ligação que eles têm. Só ligação entre carbonos. A diferença de eletronegatividade é 0. São moléculas com característica apolar. Aí gera dipolo induzido. Aí tem ponto de fusão e ponto de ebulição menor. Agora, no caso do OH, ele gera o que nós chamamos de ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, que é quando você tem o FON, o flu, o oxigênio e o nitrogênio estão ligados com o hidrogênio e interagindo com um par de elétrons. Como assim? Imagina a molécula de água. Você tem aqui a molécula de água, certo? O que é a ponte? O oxigênio da água, ele tem 2 pares de elétrons livres. Eles fazem uma ligação, né, com hidrogênio e com outro. Então, quando uma molécula chega próxima da outra, o que acontece? Esse hidrogênio vai interagir com esse par de elétrons livres aqui, ó. Tá? Essa interação é muito forte, é o que a gente chama de ponte de hidrogênio. Essa interação é tão forte que faz com que substâncias que possuem esse tipo de interação tenham um ponto de fusão e ebulição mais elevados, tá? E também uma maior solubilidade em água. Mais facilmente oxidáveis, Érica, é que eles vão sofrer reações de oxidação, né? Reações que envolvem oxigênio. No caso da ferrugem, a ferrugem é uma reação também de oxidação, tá? Você tem o metal que está absorvendo o oxigênio está interagindo, está se ligando a ele, formando um óxido, tá bom? Então, reações de oxidação são aquelas onde geralmente você vai ter o oxigênio reagindo e interagindo na molécula, tá? Então, seguindo, ali aqui nós temos o Propofol, que é um... Eita, deixa eu lembrar o que ele é mesmo, Propofol. Ah, lembrei. Ele é um anestésico e a hidroquinona é um creme para clarear manchas na pele, muito utilizado por dermatologistas, mas claro, meu povo tem que ir no médico, não vão procurando essas coisas e utilizando não, tá? Antes de falar da nomenclatura dos fenóis, vamos lembrar de um detalhe. Se a hidroxila tiver desse jeito aqui, ó, ligado a um carbono que tem uma ligação dupla, aqui nós vamos chamar de enol, tá bom? Hidroxila ligado a uma dupla, chamamos de enol, tá? Hidroxila ligado ao aromático é o fenol e a hidroxila ligada no carbono saturado é o álcool, tá? Vamos lá. Nomenclatura dos fenóis. Tem 2 maneiras de botar a nomenclatura, que é você colocando o termo hidrox e se tiver radical, no caso aqui, ó, tá na posição 2, 2-metilbenzeno, tá?
E também tem um termo que a gente chama de orto, meta e para. Ó, essa aqui é a posição orto. No anel aromático, a posição do segundo substituinte, dependendo dela, nós chamamos a mais próxima de orto, a pouquinho mais afastado de meta, e a que fica do lado oposto de para. Tá? Belezeira? Aí você pode também dar a nomenclatura desse jeito, botando no caso ortometilfenol, metametilfenol ou parametilfenol. Beleza? Mas a nomenclatura básica vai ser hidrox, se tiver algum radical, e no caso o nome do hidrocarboneto que é o benzeno. Belezeira? Bem simplesinho. Aqui já tem os enóis. Bom, como vocês podem ver, é a terceira função que eu estou demonstrando com a presença de uma hidroxila e em todos os casos elas estão interagindo com carbonos diferentes. Então aí é que você tem que tomar cuidado. Carbono saturado álcool, no anel aromático fenol, e agora num carbono que tem uma ligação do tipo dupla, é um enol, porque aqui tem a duplazinha aqui, ó. Repare que o carbono que a hidroxila está ligado, ele tem uma saturação que é uma dupla ligação, aí nesse caso chamamos de enol. Os enóis eles têm uma característica seguinte, gente, eles são muito instáveis, tá? São compostos instáveis e você não encontra eles exatamente puros, eles sempre vão estar num equilíbrio tautomérico, um equilíbrio dinâmico, tá bom? Que dependendo da posição do enol, ele vai formar um equilíbrio, gerando um aldeído ou uma cetona, tá? Eles se convertem facilmente em aldeído e cetona, tanto que isso a gente chama de isomeria. É isomeria tautomérica, tá bom? Não, o enol e o fenol, a única relação que eles têm é o fato dos dois terem hidroxilas, tá, Érica? Mas eles não são compostos semelhantes não, tá bom? Cetonas e aldeídos. Bom, cetonas e aldeídos, devido à sua semelhança, eles têm uma semelhançazinha leve, né? Que os dois vão ter a carbonila, só que uma carbonila está ligada entre dois carbonos, que é a cetona, ó. A cetona assim, e o aldeído, a carbonila, está ligado a pelo menos um hidrogênio, tá bom? Pode ser dois hidrogênios também, o carbono da carbonila, mas basta um para você chamar de aldeído, tá bom? São substâncias que têm propriedades bem semelhantes, tá? Além de serem isômeros, né? Isômeros de função. Por causa dessa característicazinha. Só você mudando a posição da carbonila, você pode ter um aldeído ou uma cetona, tá? As cetonas, por exemplo, tanto as cetonas quanto os aldeídos são do tipo dipolo permanente, dipolo dipolo. Por quê? Você tem uma região negativa, por causa que o oxigênio é mais eletronegativo, então puxa os elétrons para próximo de si, gerando um polo positivo, no caso o carbono, porque os elétrons estão sendo puxados. Essa diferença de eletronegatividade vai gerar esse dipolo, por isso que nós chamamos de dipolo, dipolo ou dipolo permanente, tá? Só que as cetonas são mais polares que os aldeídos, solúveis em água, que é o caso da acetona. Tem líquido e sólido, tá? Lembrando que os aldeídos também são dipolo-dipolo. Essências aromatizantes, lembrando do formol, que é o aldeído mais comum. Acho que é o que todo mundo já ouviu falar. O formol muito utilizado, né? Lembrando, são muito reativos, tá? E quando se trata de carboidratos, os açúcares, que a gente vai falar até amanhã, tem dois tipos, né? Os poliálcool aldeído e os poliálcool cetona, que vão gerar os monossacarídeos. Aí nós temos glicose, frutose, tá? Para formar todos esses compostos. Olha aqui alguns exemplos. Como você pode ver, o metanol, que é o formaldeído ou formol, que é quando você só tem um carbono, certo? Que é o carbono da própria carbonila ligado entre os dois hidrogênios. Butanol, que o but vem de 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4.
Lembrando que quando termina com al, é um aldeído. E terminando com ona, é uma cetona. Essas duas nomenclaturas aqui eu coloquei a motivo de curiosidade, que são as nomenclaturas usuais, não é a nomenclatura IUPAC, que é a oficial, tá? Que tem a nomenclatura usual, que você pode colocar o nome terminando com aldeído ou terminando com a palavra cetona. Porém, a oficial, aquela que é cobrada mesmo, a que mais cai, é a que tem o sufixo al para o aldeído e o sufixo ona para a cetona. Relembro sim, minha querida Érica, e é importantíssimo lembrar, principalmente nessa parte de funções orgânicas, você tem que lembrar bastante dessa parte que envolve... Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui no próximo slide, que é melhor para me escrever, tá bom? Eu explico aqui agora para você. E até para os demais também, prestando atenção, foi uma ótima pergunta sua. Nessa parte de funções orgânicas é muito importante você lembrar o que é dipolo induzido, dipolo permanente, ponte de hidrogênio, exatamente para saber, analisando aquela molécula, ele vai ter uma solubilidade alta ou baixa em água. O ponto de fusão é alto ou o ponto de fusão e ebulição é baixo. Dependendo do tipo de interação, você consegue saber só analisando a estrutura. Por exemplo, vamos pegar a molécula do gás hidrogênio, tá bom? O H2. Nessa ligação, você tem uma ligação entre dois átomos iguais. O que é que significa? Os dois têm a mesma eletronegatividade. Professor, o que é eletronegatividade? Como vocês devem lembrar em tabela periódica, é uma propriedade periódica, que ela significa o quê? É a força de atração que um átomo tem sobre os elétrons de uma ligação química, tá? Então, quando tem dois átomos iguais, a eletronegatividade é a mesma, então a força de atração é a mesma, então esses vetores se cancelam. Como esses vetores se cancelam, essa molécula tem um momento de dipolo igual a zero. E nós chamamos isso aqui de apolar. É o que acontece nos hidrocarbonetos. Por quê? Nos hidrocarbonetos, você só vai ter carbono ligado a carbono. São várias ligações entre carbonos. Então, essas várias ligações entre carbonos vão gerar moléculas do tipo apolar. Isso, moléculas do tipo apolar, tem uma interação do tipo dipolo induzido. Professor, o que é o dipolo induzido? A molécula polar ela não tem polos, ela não tem carga na sua estrutura, então ela não tem pontos de atração. Porém, ela, devido à movimentação das moléculas e o atrito que vai acontecendo, ela gera polos momentâneos. Mesma coisa quando você pega um pente e você esfrega o pente assim na calça e aproxima do cabelo, do pelo do braço, ou então de pequenos pedaços de papel, não é atraído? Aquilo dali a gente chama de polarização por indução. Então, quando uma molécula fica polarizada momentaneamente, ela vai induzindo as outras moléculas próximas, gerando aquela pequena atração momentânea, tá? Por isso que o dipolo induzido é muito fraco. Compostos apolares geralmente têm pontos de fusão e ebulição baixo, não são solúveis em água. Beleza? Agora, o que é o dipolo permanente? Vou pegar o exemplo da cetona, onde você tem um carbono aqui embaixo, que vai gerar um polo positivo, e o oxigênio vai ficar negativo. Por quê? Porque o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, então ele atrai os elétrons com mais intensidade, gerando essa diferença de dipolo, tá? Aí, como esse dipolo nunca vai acabar, sempre vai existir aí, porque são átomos diferentes, nós dizemos que essa região é uma região polarizada, então ela vai ser um dipolo permanente. É esse tipo de região que vai gerar a interação. Mas o que é que acontece? Quando estamos falando de compostos orgânicos, nós temos que lembrar que quando a molécula tem uma grande quantidade de átomos de carbono, o lado apolar fica mais forte que o polar, certo? De novo, o lado apolar fica mais forte que o polar. Aí é por isso que essas moléculas acabam tendo parecendo que são apolares, tá? Porque o lado apolar é mais forte, mas ela tem uma regiãozinha polar, tá bom? Que é o que a gente chama de polo permanente. Agora, a ponte de hidrogênio
caso do álcool etílico aqui, a ponte de hidrogênio ocorre com o FON, os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica: flúor, oxigênio e o nitrogênio, tá? Essas moléculas são tão eletronegativas que elas puxam os elétrons dessa ligação aqui do hidrogênio para muito próximo delas, gerando a região negativa. Só que o hidrogênio fica muito positivo. Aí o que é que acontece? O pobrezinho do hidrogênio quer elétron. Então, ele acaba interagindo com pares de elétrons de uma outra molécula próxima. Só que tem um detalhe. Esse par de elétron tem que vir do FON, ou do flúor, ou do oxigênio, ou do nitrogênio. Quer dizer, é quando o hidrogênio está ligado com um desses 3 e interagindo com os pares de elétrons desses 3. Isso é o que a gente chama de ponte de hidrogênio, tá? É uma interação muito forte. Ela vai gerar, primeiro, uma região muito polar, tá? Essas duas moléculas aqui de baixo, essas duas regiões, são polares, porque vão ter uma diferença de de momento de dipolo diferente de 0. Então elas são polares, tá bom? E vai gerar o quê? Maior solubilidade em água, maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição. Show? Muito bem, coisa boa que ficou claro. Show! Então vamos seguindo. É só lembrar, ó. Se tem flúor, oxigênio e nitrogênio, grande chance de ter ponte. Professor, se tem ponte, o que é que eu tenho que lembrar? Ponto de fusão e ebulição são um pouco mais elevados, tá? São bem mais elevados que os outros, e a solubilidade em água. E se for hidrocarboneto? Bom, aí é dipolo induzido. Molécula apolar, solubilidade em água não tem, é insolúvel, e pontos de fusão e ebulição são baixos. Show? Então deixa eu apagar aqui. E cita essa parte aqui, ó. Escreva as fórmulas estruturais e molecular dos seguintes aldeídos. Pessoal, dica que eu dou, ó. Todo composto orgânico é formado por 3 pedaços. Olha aqui, ó. Pente, certo? An e al. Cada pedaço desse tem um significado. Pente é o número de carbonos. An é o tipo da ligação. E al é a função orgânica. No caso, pente são 5 carbonos. An são ligações do tipo simples. E al é um aldeído. Cuidado nesse daqui que aparece um di. O di significa que tem 2 grupos se repetindo. Que grupo é esse? Se é dial, pessoal, é porque são 2 aldeídos. Tá? E cuidado com o en, porque o en significa ligação do tipo dupla. Se fosse in, ligação tripla, e an, ligação simples, tá bom? Sim, Érica, todo dipolo permanente é uma região... Cuidado. Todo dipolo permanente é uma região polar da molécula. Você tem que tomar esse cuidado, porque dependendo do tamanho da molécula, a outra região, se ela for apolar, ela pode ser mais forte. Aí quando você vai comparar, lembre-se, se o lado apolar for mais intenso que o polar, a molécula vai parecer ser apolar, mesmo tendo a região polar, tá bom? Então, nesse caso, o dipolo permanente é uma região polar da molécula, tá? Então, relembrando esses pontinhos aqui, vamos desenhar as estruturas. Primeiro, ó. Pente, são 5 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. An, todas as ligações são simples aí. E al, de aldeído. Então a gente coloca a carbonilazinha ligado ao hidrogênio. Tá aqui o pentanal. Certo? Agora vamos desenhar o próximo. Que é a letra A. Agora a letra B aqui. Butanodial. But são 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. An, ligações são simples. E dial é porque são 2 aldeídos. Então, vamos colocar um em cada ponta aqui, ó. A carbonila com hidrogênio.
Carbonila com o hidrogênio, certo? O terceiro, vou botar a letra C aqui em cima. Desenhar aqui. O propenal. Prop são 3 carbonos. Ó. Tem uma dupla e a carbonilazinha ligada ao hidrogênio, aldeído. Então, estão feitos aqui os 3 compostos. Agora ele está pedindo a fórmula molecular. A fórmula molecular são os átomos que aparecem e suas quantidades. Ó. Pentanal tem 5 carbonos. Hidrogênio a gente tem que contar. Lembrando que se esse carbono só tem uma ligação simples, as outras 3 que estão faltando são hidrogênios. Ó, esse carbono já tem 2 ligações. As 2 que estão faltando são hidrogênios. Ó. Deixa eu colocando bonitinho aqui para a gente contar já já. Esse outro aqui também, ó, já tem 2 ligações. E esse aqui também. Ok? Então essa molécula vai aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então são 10 hidrogênios e 1 oxigênio. Tá aí a fórmula molecular, tá? O butano-diol, but são 4 carbonos, então fica C4. Hidrogênios, vou demonstrar para vocês onde eles estão aqui. Certo? Então, ó, 4, 5, 6, são 6 hidrogênios e 2 oxigênios. C4H6O2. Show? E lá em cima, ó, prop são 3 carbonos, então C3. Os hidrogênios, como aqui tem uma dupla, então já tem 2 pares. Para 4 faltam só 2. Esse daqui só falta 1. Então, 1, 2, 3, 4, H4, O. Tá aí as fórmulas moleculares e estruturais, tá? Gente, eu vou dar um tempinho que eu quero que vocês anotem isso daí, que é para vocês estarem relembrando como é que monta. E a gente volta já e continua. 2 minutinhos já é o suficiente para vocês desenharem. Vamos lá. Agora, os ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílicos são muito reativos, tá? E tem elevada acidez. E o detalhe deles é o grupo carboxila. O que é o carboxila? É quando você tem uma carbonila e nessa carbonila tem uma hidroxila ligada nela, tá bom? Esse grupo ele pode aparecer de outra maneira também. Assim, ó, COOH ou CO2H.
ele pode ser escrito dessa maneira também na estrutura, tá bom? Ele pode aparecer do jeito que está ali, né? O duplo Ozinho, bonitinho, que é a carbonila ligada à hidroxila, e as outras duas estruturas, certo? De novo, aqui no caso é um dicarboxílico, ó, porque tem 2 grupos carboxilo. Os ácidos carboxílicos dos compostos orgânicos, tá? Eles apresentam os maiores pontos de fusão e ebulição e também solubilidade em água devido a essa característicazinha aqui da carbonila, ó. Olha bem aqui, gente. Porque você consegue fazer uma ponte de hidrogênio aqui, ó. E aqui também. Resumindo, eles têm 2 pontos de interação no seu grupo funcional, fazendo assim com que a interação seja bem mais intensa do que com outros grupos, tá? Por isso que os ácidos carboxílicos possuem o quê? Pontos de fusão e ebulição mais elevados. Como eu acabei de demonstrar aqui na imagem, ó, como vocês podem ver, você consegue fazer essas 2 pontes de hidrogênio aqui, ó, essas interações intermoleculares aqui entre eles. O que vai dar elevado ponto de fusão, ebulição e alta solubilidade em água devido a esse tipo de interação que é ponte de hidrogênio, tá bom? Lembrando que a ponte de hidrogênio ela é um tipo especial de dipolo permanente, que é mais intenso, tá? Ela é um dipolo permanente, só que bem mais forte. Show? Como é a ponte de hidrogênio, o Flu, oxigênio e nitrogênio, interagindo com hidrogênio, certo? Ó, natureza dos ácidos carboxílicos, a nomenclatura deles, vamos ter a palavra ácido, o prefixo, que é o número de carbonos, o tipo da ligação e o final oico. Olha aqui, ó, 2 carbonos, 3 e 4 carbonos. Então aqui fica ácido etanoico, ok? Aqui, ó, ácido propanoico. E o último, ácido butanoico. O que muda aí só o número de carbonos que a gente vai colocando para montar a nomenclatura dele. Só olhar quantos carbonos tem na estrutura e seguir a regrinha. É muito simples, sem dor de cabeça. Questão de treino, viu, gente? Treinando tudo dá certo. E o éter? O éter já é uma função orgânica onde nós vamos ter a seguinte situação. Você possui um heteroátomo, o oxigênio como heteroátomo, tá? Entre 2 átomos de carbono. O oxigênio entre 2 átomos de carbono, aí nós temos esse heteroátomo. Aí você vai ter a função éter. Show? Então, ó, são voláteis, inflamáveis, mais densos que o ar, menos densos que a água, tá bom? Porém, são pouco reativos, apesar de serem inflamáveis, tá bom? E um éter tem discreta solubilidade em água, porque ele pode formar pequenas pontes, porém, devido aos carbonos, a tendência dele é ter uma solubilidade um pouco menor. Olha aqui alguns éteres. Dioxana, THF, dimetiletox, ó. Dimetilepox, aqui nós temos aqui o oxigêniozinho entre 2 carbonos, sem segredo. Nomenclatura de éter é só você fazer o seguinte, pegar a menor região, você coloca o termo ox e o final, nome de hidrocarboneto, ó. Aqui só tem um carbono, do lado de cá você vai ter 2. Aonde só tem um carbono, a gente coloca o termo met, que é para 1, e o prefixo ox. Então fica metox, e aí dá o nome do outro lado como se fosse um hidrocarboneto. Etano. Et, de 2 carbonos, an, de ligação simples, e o O, de hidrocarboneto. Então, quando for dar nome de um,
Éter, você olha os dois pedaços da molécula. O menor coloca o final ox e o maior escreve o nome como se fosse um hidrocarboneto, também bem tranquilinho, bem simples. Ésteres. Olha o detalhe aqui, ó. Carbonila ligada a um oxigênio como um heteroátomo. Esse oxigênio aí, ele vem derivado de um álcool. É um grupo alcox, por exemplo. Quando você olha para um éster, você tem que imaginar isso aqui, ó. Uma divisão dessa maneira. Do lado esquerdo, do lado da carbonila, essa região é derivada do ácido. Ela veio do ácido carboxílico, porque todo éster é um produto de uma reação química entre um ácido e um álcool, ó. E o lado que vem do álcool é o de cá. Derivada do álcool. Show? Então, quando o lado que vem da carbonila veio do ácido e o lado do oxigênio veio do álcool. Deixa eu ver. Sim, o fenol ele é mais ácido, exatamente, Érica. Perfeito, viu? Ele é ácido, sim. Show? Aí, característica ácido básico, tem que ver um que seja anfótero, tá? Então, no caso do éster, a carbonila derivada do ácido e o outro lado derivado do álcool. Tem pouca polaridade, são pouco reativos, mas podem sofrer hidrólise, né? Flavorizantes, pessoal, é que são compostos utilizados para dar sabor e odor, né? Artificial. Polímero, medicamento, lipídios, óleo, gordura e cera, tudo isso aí você vai encontrar um grupozinho éster, tá? Reações principais que os ésteres participam: a saponificação, tá? A esterificação e a transesterificação, que é a do biodiesel. Nessas três reações vocês encontram o grupo éster. Bom, éster é um ácido mais um álcool, e nessa reação forma o éster e água. Então o éster é produto de uma reação de desidratação. Por quê? Quando você pega a hidroxila do álcool, vai interagir com o hidrogênio do ácido. A saponificação caiu ano passado mesmo. A Érica perguntando aqui, reação de saponificação. A gente ainda vai falar sobre ela esse ano ainda. Reação de esterificação, saponificação e transesterificação. Nós temos uma aula ainda agora esse semestre para falar desse tema, porque de vez em quando ela aparece, viu? No ano passado caiu uma questão de saponificação no Enem. Bom, na hora de dar o nome, como é que fica? Só dividir, ó. E contar o número de carbonos. Ó, 1, 2, 3. Do lado de cá só tem 1. 1, 2. 1, 2. Como é que fica o nome? Coloca primeiro o lado que veio do ácido, que é o lado da carbonila, o dupla O. Esse daqui, ó. Tem 3 carbonos, então a gente escreve prop. Todas as ligações são simples. Noato. Então nós temos o propanoato de... E o outro lado só tem um carbono aqui, gente. Ó. Se só tem um, met, e o final, ila. Propanoato de metila. Show? E aqui embaixo, o lado da carbonila só tem 2 carbonos, então fica et, ligações simples, e no final, oato. Metanoato de etila. Etila por quê? Porque do lado que veio do álcool tem 2 carbonos, tá bom? Então fica aí propanoato de metila, etanoato de etila, facinho demais, só contar os carbonos e correr para o abraço. Aí estão os ésteres. Vamos para as aminas. Aminas, amidas. Bom, as aminas elas são derivadas da substituição dos hidrogênios, do NH3, né? Da amônia,
por cadeias carbônicas, tá? Então nós temos as aminas primárias, secundárias, terciárias, né, que são as substituições. Nesse caso, ó, nitrogêniozinho ligado entre carbonos. Aí você tem uma amina. Vamos lá. Exemplo, a amina primária é quando só tem uma substituição. Você só retirou um hidrogênio e colocou um grupo carbônico. Você tirou 2 hidrogênios por carbono, é a secundária. 3, terciária. Olha o detalhe interessante aqui. Observem que a amina primária e a secundária têm hidrogênio ligado no nitrogênio. Dessa maneira, elas têm a possibilidade de formar o quê? Ponte de hidrogênio. Já essa daqui, ó, pode formar a ponte? Pode, dependendo do que ela está interagindo, mas entre as moléculas dela vai ser dipolo permanente, por causa das substituições. Exatamente, Érica, tem muitas funções. Tem as oxigenadas, as funções nitrogenadas, certo? Aí daí tem que tomar esse cuidadozinho, beleza? Pessoal de Jerumenha, tua mensagem aqui, um abração para vocês. Mas aqui no caso, Érica, principalmente para o Enem, o interessante é você perceber o seguinte, que as funções, pelo menos a parte de reconhecer, identificar elas, é o primeiro ponto que você tem que focar. Claro que tem algumas características que é interessante você saber, por exemplo, como eu falei dos ésteres aqui, reação de saponificação, esterificação, transesterificação, tá? Que são detalhes, característica de alguns polímeros. Porém, você identificar as funções, você reconhecê-las, é o principal ponto nesse momento, tá? Então vamos seguindo. Nomenclatura de uma amina. Você vai pegar, né, os radicais que estão em volta e colocar o nome amina no final. Então aqui, ó, só tem um carbono, o radical metil, metilamina. 2 carbonos, etilamina. 3, ó, propilamina. Ah, professor, e se tiver mais de um substituinte? Aí você vai pegar e colocar o nome em ordem alfabética. Ó, tem um etil aqui, um metil aqui e um propil ali. E no final, a palavra amina. Etil, metil, propilamina. Trimetilamina, porque são 3 metis, então a gente sempre tem que colocar o termo tri, tá certo? Então é assim que você vai dar a nomenclatura de uma amina. Aplicações. Aminas tem várias. Uma delas, fabricação de sabão. Vulcanização da borracha, ela participa também. Fabricação de corante, alguns corantes comestíveis têm aminas, tá bom? Produção de, assim, termo de composto orgânico, gente, a maioria costuma ter diversas aplicações. Claro que tem umas que são pontuais, aquelas principais, tá bom? Já as amidas, a diferença da amida para amina qual é? O nitrogênio está ligado em uma carbonila. A amina, o nitrogênio está ligado num carbono, tá? Agora, se esse carbono for um carbono de uma carbonila, aí nós vamos chamar de amida. Certo? Aí nós temos os 3 tipos de amida que pode aparecer, que tem as amidas que não tem substituição no nitrogênio, tá? Que no nitrogênio só tem hidrogênios, e aquelas amidas que vão ter substituintes no nitrogênio. Com isso, você vai vendo que quando for ter interação entre elas, vai acontecer do seguinte, diminuir a intensidade da polaridade da molécula, porque em vez de ponte de hidrogênio, ela vai formar um dipolo permanente, tá? A amina, exatamente, a amina não vai ter oxigênio, certo? Aminas não tem, então tem essa facilidade aí na hora de você identificar. A amina não vai ter o oxigênio ali próximo, ligado no nitrogênio, e no caso da amida, você tem a carbonila, né? O oxigênio da carbonila aparecendo, facilitando a identificação. Na hora de dar o nome do amida, mesmo padrão, vê o número de carbonos e no final
a palavra amida. Então, no caso aqui, nós temos metanamida, o an, ligações simples, met, porque só tem um carbono, e a amida, que é o nome da função, tá? Etanamida, propanamida. A nomenclatura vai ser baseada nas características, o número de carbonos, o tipo da ligação e, no final, identificar a função. Deixa eu voltar bem aqui. Olha essa primeira. Essa aqui só tem um carbono, certo? Mas tem um substituinte bem aqui, no nitrogênio. Então a gente escreve N-metil. Toda vez que está substituindo um radical no nitrogênio, a gente coloca o N na frente, tá? Então fica N-metil metanamida. Coloca o radical e depois do radical o nome do composto. E a mesma coisa vai seguir o padrão aqui nessas outras duas moléculas, só que aqui vai ser etanamida e aqui propanamida, certo? Então, meu povo, o tempo do nosso primeiro horário está encerrando. Vamos dar uma pausazinha, 2 minutinhos, só o tempo de beber uma água, e a gente volta já já para o segundo horário. 2 minutinhos, viu? Voltamos já.